palavra de Deus em Levítico, capítulo 23, nos mostra uma das festas principais celebradas em Israel até o dia de hoje. Uma das festas que foi ordenada pelo Senhor para que o seu povo celebrasse. É a festa dos tabernáculos. Essa festa, o povo de Israel deveria se reunir durante 7 dias. O estrangeiro que estivesse no meio dele deveria ir para as ruas, sair de casa e armar barracas, armar tendas, moradias provisórias, feitas de 4 tipos de plantas. Deus mandou que eles utilizassem árvores frutíferas, árvores formosas, árvores frondosas e salgueiros da beira dos rios. E fizessem tendas, e essas tendas, pelas normas dos judeus até o dia de hoje, elas precisam ter pelo menos 3 paredes, ou seja, ser triangular ou quadrado. E a cobertura dela não poderia bloquear totalmente a luz do sol, não poderia bloquear totalmente o céu, para que se fosse possível ainda ver as estrelas. Numa clara menção à promessa feita a Abraão, ao convite que Deus faz a Abraão, ao pedido, melhor dizendo, que Deus faz a Abraão quando esse questiona as promessas de Deus. Quando Deus diz a ele, sai da tua tenda e contempla as estrelas do céu. Conta elas se é que tu podes. Essa passagem, se você analisar no original, no hebraico original, Deus está pedindo, por favor, saia da sua tenda. É muito diferente, muito estranho ver isso na Bíblia, porque toda vez que essa partícula do hebraico, do por favor, é usada, é o homem que usa para com Deus, e não Deus para com o homem. Essa é a única, se não uma das poucas, que eu tenho conhecimento, pelo menos, que Deus fala por favor para o homem. Então Deus está dizendo para Abraão, por favor, deixa eu cumprir minha promessa em ti. Por favor, deixa eu abençoar todas as famílias, todas as casas da terra através da tua vida. Por favor, deixa eu trazer o Salvador do mundo através da tua descendência. Por favor, Deus está dizendo, por favor. E é interessante que essa festa é muito rica de significado. Eles pegavam esses ramos e os judeus trouxeram então para a sua cultura a árvore frutífera. Eles pegaram a cidra, uma espécie de cítrico, um tipo de laranja, de limão. Eles pegaram a tâmara, que é uma palmeira. Eles pegaram a murta e pegaram um salgueiro que estava explícito. E eles costumam amarrar essas plantas umas nas outras, molhar em água e bater no chão, porque a festa de tabernáculos é a festa da colheita. É como que um pedido simbólico de que Deus mande chuva para a próxima plantação. É a festa das colheitas. E eles estão celebrando a colheita e pedindo para Deus abençoar a próxima. Quando a Bíblia diz que eram ramos de árvores frutíferas, árvores formosas, árvores frondosas e salgueiros, há algo escondido, a revelação, por assim dizer, a ser descoberta através disso. Porque a cidra, a folha, o galho da cidra, ela tem cheiro e tem gosto. A tâmara, ela tem gosto, mas não tem cheiro. A murta, ela tem cheiro, mas não tem gosto. E o salgueiro não tem nenhum nem outro. Ela é insípida e inodora, não tem cheiro e nem sabor. Tudo isso é amarrado e molhado em água, e aspergido e batido nos degraus do templo, nos degraus de Jerusalém, lá onde era celebrada essa festa, pedindo essa nova colheita. Por isso que Deus, através de Jesus Cristo, no grande dia da festa, a festa dos tabernáculos, Jesus disse, quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior, por conta desse ritual que era feito com água e essas plantas. O que é interessante é que se você fizer esse ramalhete com todas essas plantas, você colocar elas amarradas e golpear o chão com força, elas vão macerar. Com a água ali junto, elas vão macerar nos golpes, elas vão ser esmagadas, elas vão ser moídas. E as propriedades de uma planta vão aderir nas outras. Assim é a minha e a tua vida em comunidade, em família, em igreja. Aquilo que eu tenho de bom, ao ser esmagado, tem que exalar e ir para o meu próximo, ir para o meu irmão, ir para aquele que está trabalhando comigo, aquele que está do meu lado, para o meu cônjuge, para o meu filho, para o meu amigo, para o meu irmão. E aquilo que eu tenho faltando, eu absorvo dele. Veja que o que falta num vai para o outro. Tem gente que tem cheiro, mas não tem gosto. Tem gente que tem gosto, mas não tem cheiro. Tem gente que tem os dois, mas tem gente que não tem nada, como o salgueiro. Tem gente que é novo na fé. Tem gente que foi muito judiado, muito sofrido nesse mundo, muito castigado. E vem para Jesus arrebentado, julgando que não tem nada a oferecer, que não tem nada de bom para dar. Mas então eu quero te contar uma história sobre o salgueiro. A planta no meio dessas 4 que alegadamente não tem cheiro e nem gosto. O primeiro medicamento a ser patenteado e comercializado em escala industrial e comercializado foi a aspirina.
no final do século XIX. O nome científico da planta salgueiro é Salix alba. Veja que o nome da substância, do princípio ativo da aspirina, é ácido acetil salicílico, porque ele foi tirado do salgueiro. E foi uma revolução, porque a aspirina é usada até hoje como anticoagulante para afinar o sangue das pessoas que têm problemas cardíacos, como anti-inflamatório, para febre, para dor. É um excelente medicamento. E até hoje é muito comercializado, muito vendido, muito utilizado. Isso é muito interessante trazer para essa nossa conversa. Por quê? Porque talvez você se sinta como um salgueiro, sem utilidade, sem gosto, sem sabor. Mas talvez na sua simplicidade, talvez através das lutas que você passou, você possa ser cura para alguém. Você possa ser alguém que transmite cura, sare feridas, cure a alma, restaure vidas de pessoas ao teu redor. Não deixe que as circunstâncias, a comparação, diminuam você. Você é filho de Deus. Aquilo que você não tem, Deus pode te dar. E aquilo que você tem sobrando, Deus pode utilizar, independente do teu cheiro ou do teu gosto. Existem coisas que precisam ser eliminadas. Existem coisas que precisam ser absorvidas. E tudo isso, no meio desses golpes, na água, na presença de Deus, é eliminado, é desprendido, é solto para ser eliminado de vez ou para ser reaproveitado. É assim que Deus trabalha. É dessa maneira que Deus faz as coisas. Deus tem um plano para mim e para você. Eu não sei com o que você se identifica hoje, mas saiba que Deus é bom. Ele te ama e Ele quer o melhor para você. Então não deixe o inimigo jogar mentiras na sua mente, dizendo que você não tem valor. O paraíso foi inaugurado por um homem que estava pregado nu, numa cruz ao lado de Jesus. Aquele homem era tão inútil, que a única coisa que ele pôde fazer foi clamar a Deus, clamar a Jesus. Ele não tinha condições nem de cobrir a sua própria nudez, ele era totalmente inútil, porque ele estava pregado numa cruz. Mas Deus nos mostra o seu amor, e que tudo depende dele, e que todo o trabalho é dele, desde que nós nos submetamos a ele. Dessa maneira, inaugurando o paraíso, com um homem nu pregado numa cruz, um criminoso nu pregado numa cruz. Pense nisso, abrace isso, medite nisso. Deus quer mudar a sua vida. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo que veio em carne, te abençoe e te guarde nele e para ele, até a vinda dele. Amém?